Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos estudarmos a palavra de Deus, que a paz e o amor de Cristo possa alcançar a todos nós. Amém? Eu quero convidar você para viajar a 600 anos antes de Cristo. Vamos estar nessa viagem juntos. Nós somos todos o povo de Israel. Nós somos Jerusalém. Mas, infelizmente, nós fomos invadidos pela Babilônia e estamos sendo levados cativos para a Babilônia. Dentre nós, o povo de Deus, está um jovem, eu digo jovem, de 30 anos, porque eu estou próximo dessa idade. Um jovem de 30 anos, chamado Ezequiel. Qual era o papel de Ezequiel? Ezequiel foi levantado na Babilônia para buscar dentre os cativos um remanescente para voltar para Israel. E nós estamos entre os cativos. E Ezequiel tem esse trabalho que aparentemente é fácil, mas ele está ali para buscar os remanescentes para voltar para Israel, para Jerusalém. Lá em Jerusalém, com a cidade toda destruída, Deus levanta um outro profeta. Sabe quem é? Jeremias. Um adolescente com 17 anos de idade. Mas Deus levanta esse profeta para então trabalhar com uma nação destruída e pobre, porque foram os pobres que foram deixados para trás. E quais são os sentimentos desses dois grupos de pessoas? Qual era o sentimento daqueles que foram levados como cativos e qual era o sentimento daqueles que ficaram? Abra comigo sua Bíblia em Lamentações. Nós vamos ler o verso 1, a partir do verso 1. Lamentações 1. Esse era o sentimento daqueles que ficaram. Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje. Acompanhe na sua Bíblia, mas se você quiser, você pode prestar atenção na leitura na linguagem de hoje. Olha o sentimento dos que ficaram. Lamentações 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva, a rainha entre as nações. Hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe de sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Uau, que lamento! É um lamento de Jeremias falando da saudade da cidade que ele está vivendo. A saudade da cidade construída, cheia de pessoas. E aquela cidade feliz, quando as pessoas iam caminhando para as festas religiosas, não tinha mais. Sabe os amigos vizinhos? Sabe aquele vizinho bom que você pede um copo de açúcar? Não sei se as donas de casa ainda praticam isso. Não tinha mais, porque a cidade foi destruída. E o sentimento daquele povo era de saudade. E lá na Babilônia estavam os cativos. E sabe o que os cativos estavam ouvindo? Falsos profetas. Podemos dizer falsos crentes? Será que temos falsos crentes hoje? Lá existiam falsos crentes dizendo para eles: olha, não liga não, o período aqui na Babilônia é passageiro. Vocês vão se acostumar com a Babilônia. Você já ouviu isso de alguém? Falsos crentes, olha, você vai se acostumar com as coisas daqui.
Mas qual era o sentimento daqueles que foram levados como cativos? Será que a Bíblia menciona esse sentimento também? Abra comigo no livro de Salmos, no Salmo 137. Voltando um pouquinho, no livro de Salmos, no Salmo 137. Nós vamos ler a partir do verso 1. E aqui está uma pessoa que foi levada como cativo para a Babilônia, mas conseguiu retornar. E então, esse salmista, a Bíblia não descreve o seu autor, a autoria dele, mas ele descreve o sentimento de um cativo dentro da Babilônia, ao retornar da Babilônia. Salmo 137, verso 1. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? O mesmo sentimento daqueles que foram levados cativos era de saudade. Os que ficaram em Jerusalém, o sentimento era de saudade da cidade construída, mas os que foram levados como prisioneiros também sentiam saudades da Jerusalém. E como que eles podiam cantar, louvar a Deus, se eles eram agora prisioneiros? Não tinha como, não havia clima para cantar. E então, o profeta Jeremias, ele manda uma mensagem para os cativos. Jeremias, então, manda uma mensagem de WhatsApp para Ezequiel. Jeremias, ele manda uma mensagem para os cativos. Que mensagem foi essa? Abra comigo no livro de Jeremias, no capítulo 29. Olha só a mensagem de WhatsApp ou de Telegram que Jeremias enviou para Ezequiel. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o verso 8. Olha a mensagem de WhatsApp que Jeremias enviou para Ezequiel. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu estou avisando para que não deixe se enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu sou o Senhor e eu estou falando. Olha o verso 10. O Senhor Deus disse ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Então, a mensagem de WhatsApp que Jeremias envia para Ezequiel é: olha, não acreditem nos falsos profetas. Sabe, esses que dizem que são de Deus, mas não são. Não acreditem neles. Eles não são enviados por mim. E aí tem uma notícia triste para Ezequiel. Daqui 70 anos, eu vou trazê-los de volta. Lembra a idade de Ezequiel? 30 anos. 30 mais 70, 100 anos. E a notícia para Ezequiel é dura, porque ele não vai voltar para casa. 100 anos, ele não conseguiria voltar. Mas isso não desanimou o profeta Ezequiel de continuar pregando a sua mensagem. Qual era a mensagem? Tirar um remanescente que estão como cativos na Babilônia para voltar para a pátria. Você tem ouvido os falsos profetas? Ouvindo falsos profetas por aí? Quem poderíamos dizer os profetas modernos? Quem sabe aquele amigo que você gosta muito e fala para você: nada a ver esse negócio aí de guardar sábado. Todo mundo faz, você não vai fazer não? Então cuidado com o nada a ver, o todo mundo faz. Sabe quando você assiste aqueles filmes
que não tem uma mensagem condizente com a palavra de Deus, e isso cada vez mais vai nos distanciando de Deus. São os profetas modernos. E aí a Bíblia fala para nós hoje, nessa noite, olha, não ouça os profetas modernos. E como então podemos nos desviar desses enganos? Voltando à palavra de Deus. Voltando a estudar a palavra de Deus, como diz lá em Josué 1, verso 8, meditando no livro da lei, dia e noite serás bem-sucedido. Não cesses de falar do livro da lei. Mas então, nesse momento, Deus fala para eles não prestarem atenção nos falsos profetas. E no ano 539, os medo-persas invadem Babilônia, outra guerra. E aí eles vencem a Babilônia. E aí, no ano 605, para a gente ter uma ideia de conta, até o ano 539, o ano 605 foi o ano em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Então, 605 menos 539 dá 66 anos. Então, estava pertinho dos 70 anos se cumprir. Então, eles estavam pertinhos de retornar. Então, depois do ano 539, os medo-persas invadem Babilônia. E no ano 537, Ciro assina uma ordem para que quem quisesse voltar para Jerusalém pudesse voltar. Então, ele deu a opção, você quer voltar? Quer voltar? Quer voltar para Jerusalém? Pode voltar. E aí, no ano 537, alguns voltam com Zorobabel. A gente não vai entrar nesses detalhes. E no ano 517, o rei Dário, ele traz uma nova ordem para eles retornarem com Esdras. Olha, agora Deus levanta um outro profeta, chamado Esdras, para ajudar o povo a retornar para Jerusalém. Depois, no ano 437, lembrando que antes de Cristo a ordem é decrescente, no ano 437 é o último grupo que retorna com Neemias. Então veja, o povo de Israel, ao cumprir os 70 anos, foi voltando para a pátria, aquela saudosa pátria, aos pouquinhos. Mas eu queria destacar algo importante no grupo de pessoas que voltaram com Esdras. Então vamos lá abrir a sua Bíblia, no livro de Esdras, no capítulo 8. Olha que mensagem importante para nós nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 15. Esdras, capítulo 8, verso 15. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre na cidade de Aava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes. Porém, não havia nenhum levita. Uau! Dentre o povo, que o rei Dário disse, olha, quem quiser voltar, pode voltar. Então ele não prendeu ninguém. Mas cadê os levitas? Quem iria ministrar no templo? Cadê os líderes da igreja? Cadê os ministros de louvor? Cadê os diáconos que abrem a igreja? Cadê os recepcionistas? Eles não voltaram para Jerusalém. Por que eles não voltaram para Jerusalém? Pensem comigo. Pense um pouquinho aí. O que você acha? Por que eles não voltaram para Jerusalém? Porque Babilônia estava bom demais para eles. Os levitas, aqueles que conheciam a palavra de Deus, que ministravam no santuário, não quiseram voltar para Jerusalém. Podemos dizer que talvez eles estivessem ocupados demais. Você já deu essa desculpa? Hoje você é um vencedor, porque em meio a tantas ofertas que existem, você está aqui no melhor lugar do mundo. Você poderia estar dormindo, assistindo Netflix ou Fantástico, mas você está aqui louvando o verdadeiro e único Deus.
Você já é um vencedor por isso. Mas quantas vezes você já deu a desculpa de que você não tem tempo? Quem sabe os levitas começaram a lembrar dos amigos que eles tinham na Babilônia. Poxa, eu não vou abandonar os meus amigos na Babilônia e voltar para Jerusalém. Eu também não posso abandonar a minha família e ir para Jerusalém. Eu não posso deixar lá o meu emprego, o meu cargo e ir para Jerusalém. Meus amigos, eu e você, nós estamos caminhando para Jerusalém, mas não a Jerusalém aqui, mas a nova Jerusalém, a Canaã celestial. E esse povo também voltaria para a nova Jerusalém, porque Esdras reconstrói a cidade. Então eles voltariam para uma nova Jerusalém, reconstruída, depois de tantos anos vivendo como escravos. Mas os levitas, cadê os levitas? Ficaram na Babilônia. Tem você gostado da Babilônia? O livro de Apocalipse traz que nos últimos dias os remanescentes sofreriam enganos de uma Babilônia moderna. E Babilônia significa confusão. Betel, confusão, engano. Tem você gostado do engano? Nós estamos caminhando para Canaã celestial e não podemos gostar de ficar aqui. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém. Não queira ficar aqui por causa dos seus amigos, por causa de uma série na TV ou num streaming. Não queira ficar aqui por causa dos seus amigos. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém. Alguns não querem ir para o céu. Mas não, pastor, eu quero ir para o céu sim. Mas nós falamos para os nossos filhos, contamos histórias do céu. Mas estamos cada vez mais distantes do céu. Falamos da volta de Jesus, cantamos da volta de Jesus, não tardará, Cristo irá voltar. Mas a volta de Jesus interrompe o meu namoro, interrompe o meu casamento, interrompe a minha faculdade, interrompe o meu trabalho, os meus sonhos, os meus planos. Então, se Jesus voltar agora, Ele vai atrapalhar tudo. E aí não queremos mais ver Jesus voltando nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Porque a volta de Cristo interrompe a minha vida. Mas se a gente começa a desgostar da Babilônia moderna, nós começamos a estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu, como diz o louvor. Não queira estar na Babilônia. Sabe, a Bíblia fala que nos últimos dias, as pessoas seriam avarentas, amantes de si, filhos desobedientes aos pais. E você quer ficar aqui? Não queira ficar aqui. Caminhe para a nova Jerusalém. Nós falamos de reavivamento e vivemos de maneira superficial. Dizemos que cremos na palavra de Deus, mas aí a moda hoje é flexibilidade. Então você adapta as leis da Bíblia ao meu gosto, ao seu gosto. E aí deixamos de praticar a pura e boa vontade de Deus para a nossa vida. Porque adaptamos as leis como os fariseus fizeram. Eles pegaram, vou dar um exemplo, eles pegaram o sábado e transformaram num fardo. E aí criaram leis em cima de leis que não existiam. E aí Cristo vem e eles atacavam Cristo. E nós, os pós-modernos do século 21, corremos o risco de tornar o sábado um dia comum, porque aí eu adapto as coisas do meu jeito. Bom, não tem problema eu avançar um minutinho na sexta-feira, e aí começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Não tem problema fazer sexo antes do casamento, embora a Bíblia fala que não pode, e aí eu começo a viver do meu jeito. A Bíblia tem a maneira correta de devolvermos dízimos e ofertas, mas aí eu quero pegar o meu dízimo e dar para os pobres. Mas a Bíblia fala, não, trazer a casa do tesouro, e aí queremos viver do nosso jeito. Deus pede para Moisés, toque na rocha que ela vai sair água. E aí Moisés, nervoso, porque muita gente falava na cabeça dele, ele vai e bate na rocha.
E além de bater na rocha, ele pega e fala: eu fiz sair a água da rocha. Pegou a glória de Deus para ele. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida, na Canaã. Porque ele tentou fazer as coisas do jeito dele. Eu e você, nós não vamos entrar no céu fazendo as coisas do nosso jeito. Ouvindo as músicas que ouvimos. Assistindo o filme que assistimos. E tentamos ir para o céu do nosso jeito. Mas, meus irmãos, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. E aí, podemos comparar os cativos da Babilônia com Laodiceia? Algumas coisas nós podemos. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15. Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz o seguinte: Apocalipse 3, verso 15. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Sabe, meio termo, você diz que é, mas quando ninguém te vê fazendo, você não é. Ou você é, ou você não é. Satanás, ele te quer de qualquer jeito, mas Deus te quer por inteiro. Ou você é, ou você não é. Ou uma coisa ou outra. Olha o que diz o verso 16, é um pouquinho pesado. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Uau! A neutralidade, você não tomar uma posição, espiritualmente falando, ela não existe. Você tem que tomar uma decisão, ou ao lado de Deus, ou ao lado do inimigo de Deus. Uma frase: a única maneira de derrotar o gelo que bloqueia o nosso entusiasmo espiritual é colocar-nos diretamente sobre os cuidados do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Qual era a missão de Ezequiel? Levantar os remanescentes dentre os cativos da Babilônia para voltar para Jerusalém. Qual é o nosso papel como igreja adventista do sétimo dia? É buscar remanescentes para levar para Canaã celestial. E como você está buscando essas pessoas? Como você está sendo essa pessoa? Como remanescente do povo de Deus, que está caminhando para a Nova Jerusalém? Que tipo de remanescente estamos preparando? Aquele que tudo pode? Ah, graça basta, então você pode fazer do jeito que você quiser. Mas não é bem assim. Ou nada pode. Sabe, os dois extremos. Como você pode contribuir para um reavivamento espiritual? O que você pode fazer? Não existe outro remédio. Bíblia e oração. É Bíblia e oração. Temos que nos voltar à palavra de Deus. Mas até que ponto nós podemos nos misturar com este mundo? Estamos aqui, mas até que ponto nós podemos misturar, mesclar com o mundo? Abra comigo no livro de João, no Evangelho, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17. E Jesus aqui, na sua oração, no versículo 15, ele tem uma mensagem especial para nós nessa noite. João, capítulo 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Peço somente por eles,
mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio das mensagens deles. Então Cristo ele fala, olha, eles não são, embora eles estejam desse mundo, eles não são deste mundo, eles são teus, Senhor. Meu querido irmão, embora você esteja neste mundo, você não é deste mundo, você pertence ao Criador do universo. Não queira gostar da Babilônia. O Senhor diz que você é dele, e no verso 20 ele ora por você. Você está na profecia bíblica, porque ele fala assim, oro também por aqueles que virão. Ele ora por você. Por você. E lá, conversando com Tomé, ele fala, feliz é aquele que crê sem ver. Ele fala de você. Você está na profecia bíblica. Jesus teve a preocupação de lembrar de você na oração dele. E lá em Hebreus, capítulo 11, verso 38, o autor de Hebreus fala que dos heróis da fé, Moisés, Abraão, Sansão, homens dos quais o mundo não era digno. E realmente o mundo não era digno daqueles homens. Mas aí vem o verso 39. A história deles existe, mas sem nós, ela não é aperfeiçoada. Jesus lembra de você. Você está na profecia bíblica. A sua história é importante para Deus. Para que os profetas sejam aperfeiçoados, é necessária a tua história. Jesus se preocupa com você, com a história da sua vida. E na oração sacerdotal, ele ora por você. Essa não é a nossa Jerusalém. Este mundo não é a nossa Jerusalém. E na nossa história, não existe amanhã, existe hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O amanhã, o ontem não existe mais, passou. O amanhã, quando chegarmos, vai ser hoje. Então, temos que viver o hoje. E como estamos nos preparando para Jerusalém? Você está de mala pronta para viajar? Você está disposto a deixar a Babilônia aqui? Você está disposto a desapegar? Abra comigo em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler um texto famoso, mas importante, porque estamos com saudades do lar. Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou no nosso coração o desejo de viver eternamente, e isso é saudade de viver com o Criador. Apocalipse 21, nós vamos ler o verso 1 até o 7. E na linguagem de hoje diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar com o seu noivo. Ouvi uma voz forte do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão povos dele. E o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água de beber, de graça, da fonte de água viva. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Deus quer morar com a gente. E Ele fala: aqueles que confiam em mim, aqueles que perseverarem, aqueles que confiam na minha palavra, estarão comigo. É o que diz aqui o verso 7.
Aqueles que conseguiram a vitória receberão um presente de Deus. E Deus está te oferecendo esse presente. E o presente é de graça. E aí João fala: olha, eu vi a nova Jerusalém, tão bonita, que parecia uma noiva entrando. Sabe, no casamento, quando a noiva chega e ela entra, e todo mundo levanta para ver a noiva. É um momento especial, a noiva é a mais bonita, é a peça principal do casamento. E aí João vê a nova cidade, a nova Jerusalém descendo tão bonita. E aí, na sua linguagem humana, ele tenta descrever que parece uma noiva enfeitada para o seu esposo. É esse lugar, essa cidade que Deus quer levar você, a nova Jerusalém. E aí ele fala: olha, não vai ter morte, não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter mar. Porque a única coisa que João ouvia era o mar batendo nas pedras, porque ele estava preso numa ilha. Não vai ter mais tormentos, não vai ter mais sofrimento. E as ondas batendo na pedra, no tormento. Olha, o mar sumiu, a nova Jerusalém não tem sofrimento, não tem pandemia. Aqueles que confiarem receberão e estarão morando com Deus. Eu serei o Deus deles, eu estarei com eles. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí lá no céu nós estaremos com Cristo para todo o sempre. Mas para isso acontecer, é necessário você deixar Babilônia. O que está te impedindo? O que está te mantendo os pés aqui na Babilônia? Eu não sei o que é, mas você sabe. Talvez um pecado que você goste. Talvez aquilo que desagrada a Deus e você ainda faz. Eu sei que não é fácil, porque a luta do cristão é dia a dia. É diariamente nós temos que buscar o poder do céu para vencermos as vicissitudes da vida. Mas é necessário você tomar uma posição, como nós lemos lá em Apocalipse, uma coisa ou outra. Ou você é de Deus, e eu digo para você, quando você não está do lado de Deus, automaticamente você já não é dele. Eu quero fazer um apelo especial para você nessa noite. Eu não sei o que te prende à Babilônia, a Babilônia moderna, mas Cristo te fala: olha, vocês não são daqui, vocês pertencem ao Pai como eu pertenço ao Pai. E Cristo ora por você. Enquanto a nossa irmã vai cantar, entregue essa Babilônia, o que te impede e te segura nessa Babilônia, sabe? José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em José. Daniel. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Ezequiel também estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Ezequiel. Você está aqui, mas o mundo não pode estar em você, não pode estar em seu coração. Então entregue agora para Jesus isso que te impede. Enquanto a nossa irmã louva, coloque-se de pé em atitude de oração e entregue isso que te impede, que te segura aqui, nas mãos do Criador do Universo. Pensamentos podem ser alegres momentos
Santo e eterno Deus, sabemos que além das nuvens existe um lugar de paz. E é este lugar que nós queremos estar. Por isso a tua igreja está em pé diante da tua presença, entregando a ti aquilo que impede de estarmos no céu. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pessoa. E pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nos libertar e nos ajudar a deixar isso que nos prende aqui e voltarmos para o Senhor, para estarmos juntos quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, seguindo e caminhando para a Nova Jerusalém. Bondoso Deus, nós não acordamos de manhã com vontade de estudar a Tua Palavra. Coloque em nós o desejo de cada dia, um dia de cada vez, voltarmos à Tua Palavra, deixarmos os vídeos de lado e estudarmos a Tua Palavra. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Leva-nos para este lugar que o Senhor disse que será o nosso Deus e estará conosco. Nós queremos estar lá, na Nova Jerusalém. Estamos com saudades de casa e creio que o Senhor também está com saudade de nós. Bondoso Deus, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que tenhamos condições de estar neste lugar. Nós somos os Ezequiéis modernos. Temos que preparar remanescentes para esse encontro. Nos ajude a buscar pessoas sinceras para estar aqui também louvando e agradecendo o seu nome, para que elas estejam libertas da Babilônia, seguindo para a Nova Jerusalém. Permita que cada um de nós esteja entre esses remanescentes. Bondoso Deus, aceite o nosso louvor, aceite o nosso culto, a nossa adoração. Nos dê a certeza da salvação por meio de Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.